Olá, boa tarde. Vamos aqui fazer o ponto da situação. Temos uma lua cheia a acontecer amanhã, uma lua cheia a acontecer em Virgem. Significa o quê? Significa que eu preciso de perceber o que a energia de Virgem trata, e a energia de Virgem trata de trabalhar a minha humildade por um lado, o meu perfeccionismo excessivo ou não por outro, e também a depuração, a eliminação de tudo aquilo que não está bem. Eu preciso de organizar. Uma lua em Virgem pede sempre organização. Então, eu vou fazer 3 perguntas fundamentais nesta lua cheia que vai acontecer em Virgem. Eu vou perguntar-me primeiro: será que eu tenho sido crítica e perfeccionista demais em relação a mim ou em relação aos outros? Tornando-me julgativa em relação aos outros e em relação a mim, porque os outros funcionam sempre na polaridade comigo. Segundo, vou perguntar: será que eu tenho sido submissa e humilde demais, deixando que os outros abusem? Porque lembrem-se que a energia de Virgem trata muito de esta linha ténue entre a escravidão e a utilidade. Eu posso ser útil ao outro e o Virgem tem que ser útil, mas cuidado, porque ele tem muita tendência para a escravidão. Então eu vou perguntar-me: será que eu tenho sido submissa demais à vontade dos outros? Àquilo que os outros querem, pondo-me a mim constantemente em causa e os outros nunca se põem em causa? É porque isso também é importante, não é? Às tantas eu quero agradar todos e eu não consigo agradar todos. E depois estou-me a subcarregar a mim para agradar os outros. Observem o que é que a vida vos está a mostrar nestes dias em que está a acontecer a lua cheia, porque vai refletir exatamente as questões que vocês têm que levantar e colocar no ar, está bem? Pronto, isto é uma questão importante que vocês têm que perguntar quanto a esta lua cheia em Virgem. Serei perfeccionista demais? Estou a ser submissa na minha humildade? Então eu vou perceber esta questão quanto à lua cheia. Depois eu tenho que perdoar, tenho que fazer o perdão e tenho que libertar. Então vocês vão escrever aquilo que têm que perdoar em vocês próprios, está bem? Porque há sempre alguma questão que nós queremos perdoar em nós. Ou porque somos arrogantes demais, ou porque somos perfeccionistas demais, ou porque agimos ainda em culpa, ou porque há um bloqueio qualquer no passado que nós ainda não conseguimos trazer à luz. Mas, como esta lua é em Virgem, o que é que isto significa? Virgem trata muito daquela questão de depuração. Eu venho separar o trigo do joio. Portanto, situações discriminatórias que possam eventualmente acontecer na vossa vida vão-vos chocar. Porque não é com isso que vocês querem lidar. Vocês querem lidar com a igualdade. Então, vai-vos fazer alguma confusão, situações de discriminação também. Observem aquilo que acontece no vosso, nestes dias. Pronto, isto é um apanhado desta lua cheia em Virgem. Entretanto, vocês já sabem que ela vai bater numa determinada área do vosso mapa. Neste caso, ela vai bater onde vocês têm o Virgem. Todos nós temos o tema Virgem, o signo Virgem, na nossa mandala astrológica. Então, vão observar onde é que está o Virgem. Boa, já observaram. Então, imaginando que vocês têm o Virgem na casa 1, significa que vocês, há 2 semanas atrás, o que é que aconteceu? Foram manifestar desejos com a lua nova na casa 7, porque é a polaridade. E como a astrologia funciona como uma polaridade, então eu só posso manifestar num lado, limpar a casa de um lado, se eu tiver manifestado do outro lado. O outro lado só pode funcionar quando eu limpar na polaridade, ok? Então é um eixo. Então a lua cheia significa este eixo. A lua cheia significa que há uma oposição no céu entre o Sol e a Lua. Já a Lua nova, elas estão juntas, há uma conjunção, certo? Então, imaginamos, por exemplo, que eu tive uma Lua nova na casa 7, na casa da relação, há 2 semanas atrás. Ali, na casa 7, eu fui manifestar o desejo da minha relação ser harmoniosa. Ali, na casa 7, eu fui comunicar harmoniosamente com o meu companheiro, ok? Hoje, passadas 2 semanas, eu vou ter uma lua cheia na casa 1. Então, para que funcione a minha manifestação de desejos que aconteceu há 2 semanas atrás, então, Diana, vais ter que limpar aquilo que não te permite fluir na tua relação a 2. E atenção que a relação a 2 pode ser qualquer uma. Parceria de trabalho, companheirismo com amigos, com um amigo. É sempre uma relação, uma dicotomia a 2, ok? Não é em grupos. Então,
ou então com o companheiro de casamento. Então, eu vou ter que ir ao meu eu, à minha personalidade, à casa 1, e vou ter que limpar tudo aquilo que não me permite entrar em harmonia com o outro. Então, vamos imaginar. Orgulhosa. Sim. Humilde demais. Sim. Não. Ok. E é esta coisa que vocês têm que ir fazer. Vão escrutinar. Vão tirar. Ok? Então, eu não quero ser orgulhosa. Eu não quero ser vítima. Porque a vítima é gulosa e ela alimenta-se. Então, se eu sou vítima, eu não vou nunca colocar-me no lugar do outro, porque eu quero é alimentar a vítima. Então, como é que eu me posso fundir na relação a dois se eu estou a alimentar a minha vítima interior? Então, é esta matemática que vocês têm que fazer. Para eu conseguir fazer funcionar aquilo que eu manifestei há 2 semanas atrás na casa complementar e oposta, que aconteceu em Peixes, eu vou ter que, em Virgem, depurar, limpar, libertar completamente tudo aquilo que me impede a harmonia, a comunicação, tudo aquilo que me impede de encontrar o equilíbrio, a diplomacia na relação a dois, seja ela qual for, volto a repetir, que pode ser com o casamento, com o companheiro de trabalho ou com a melhor amiga, está bem? Ou com o parceiro de trabalho. Pronto, então é esta polaridade que vocês têm que fazer. Há 2 semanas atrás eu manifestei, ok, então o céu quer-te conceder aquilo que tu manifestaste, aquilo que tu desejaste há 2 semanas atrás. Mas lembra-te que na lua cheia é hora de limpar todas as patologias, todos os bloqueios que não te permitem aceder ou dar continuidade ou concretizar aquilo que manifestaste há 2 semanas atrás. Certo? Então é esta a matemática sempre que vocês têm que fazer. Mas, se é verdade que há 2 semanas eu manifestei na casa 7 e agora eu estou a libertar na casa 1, então no próximo mês eu vou manifestar desejos em lua nova na casa 8 e eu vou libertar na casa 2. E sempre assim. No mês a seguir será casa 3, casa 9, casa 3 e por aí afora. E vão sempre trabalhando com a polaridade que existe na astrologia. Eu sei que é difícil, sei que não é fácil vocês perceberem isto, mas é esta a matemática que tem que acontecer. Então, rapidamente fazendo a nossa voltinha pelas casas, como é habitual quando há lua cheia ou quando há lua nova. Se a a lua cheia vos estiver a bater na casa 1, o que é que isto significa? Significa que é hora de fazer uma qualquer mudança no vosso interior, uma qualquer mudança relativamente à vossa personalidade, àquilo que sentem. Ou pode ser colocar um limite, pode ser mudar uma direção qualquer, pode haver um conflito em termos de relação, pode sim haver um conflito, pode até haver uma ruptura, porque imagina, eu já não aguento mais aquela situação, eu já não aguento mais estar sempre a dizer que sim aos outros. Há um momento em que eu vou ter que dizer não aos outros para dizer sim a mim. Isto tem a ver com o meu eu, tem a ver com a minha personalidade, ok? Isto é casa 1. É momento de haver alguma viragem. Isto ao nível interior. Agora, ao nível exterior, pode ser que me apeteça fazer uma mudança radical na minha aparência, pode ser que me apeteça fazer qualquer coisa ligada à parte física, está bem? Isto é, portanto, a casa 1, polaridade com casa 7. Se for na casa 2, então, pode surgir um qualquer conflito relativamente a dinheiro e relativamente a merecimento. Okay? Vocês sabem que o dinheiro está na matemática imediata do nosso merecimento, portanto pode surgir um qualquer conflito exterior que reflita o meu conflito interno relativamente ao meu merecimento. E como é que ele se vai manifestar? Através do dinheiro. Portanto, através de libertar qualquer coisa que eu preciso de libertar para ativar mais dons, para que o meu merecimento, para que a abundância surja mais para mim. Isto também em polaridade com a casa 8. Lembrem-se sempre que a Lua reflete as nossas fases. Então, se é verdade que a Lua Nova é um momento de energia Yin, é um momento de energia mais feminina, mais suave, mais introspectiva, em que as ideias estão no éter e que eu apanho as ideias, é verdade também que na Lua cheia é uma energia muito mais Yang, é uma energia muito mais forte, é um clímax de lunação, então é um momento de libertação também. A Lua atinge o seu auge, e vocês veem no céu como é que ela está, é como se rebentasse e depois começa a minguar, a libertar. Tudo o que seja minguar é libertar. Primeiro dá-se o ponto alto e depois liberta, ok? Depois, se tivermos uma lua cheia a bater na casa 3, pode surgir um qualquer conflito de comunicação com os vizinhos ou com os nossos irmãos, ou até um qualquer conflito interno connosco, em que nós não conseguimos comunicar.
connosco, não conseguimos aceder verdadeiramente àquilo que nos está a causar algum stress. Até pode ser que fiquemos com alguma tosse, com algum bloqueio no chakra da garganta. Então é momento de fazer essa comunicação mais uma vez harmoniosa e atenção, porque como é uma energia da lua cheia muito forte e muito yang, é normal que tenhamos que baixar um bocadinho de nada à guarda. A nossa tendência vai sempre partir para a guerra quando surge o conflito, então eu aconselho a respirarem fundo, acalmarem e tentarem baixar os ânimos e depois, com alguma calma, tentarem resolver o conflito. Está bem? Portanto, pode surgir qualquer conflito com irmãos ou com vizinhos, é hora de comunicar. Imagina que já não fala há imenso tempo com algum irmão ou com algum vizinho, então é momento de fazer as pazes, de tentar resolver aquele conflito. Já se for na casa 4, tem a ver com o meu eu e com as minhas fundações emocionais, mas também tem a ver com a minha família, a família que eu criei, ou se não tiverem criado uma família, a vossa família de origem. Mas tem a ver com as vossas fundações emocionais, essencialmente. Como é que eu me relaciono com a minha família? Pode ser que estejam a trabalhar demais, estejam a ativar demais a casa 10, a casa da carreira, e há, portanto, qualquer conflito, que vos obriga a virem para casa, virem harmonizar em casa, virem às vossas fundações emocionais, ao vosso eu e, no fundo, autonutrirem-se, porque é a casa do caranguejo. Então, é também necessário fazer essa autonutrição em casa. Se for na casa 5, vai haver uma qualquer relação muito especial com uma criança. Pode ser um filho ou pode ser alguém com quem vocês se relacionem com essa energia. Se não tiverem filhos ou se não surgir essa tal criança, essa tal energia, então é um projeto criativo que está na gaveta e que tem que nascer. É um momento certo para libertar todos os bloqueios que impedem que esse processo criativo tenha nascido até agora. É, portanto, momento de tomar atenção à sua identidade criativa. É a altura também de se divertir e de libertar toda a atenção que não permitiu que se fosse divertir. É um momento de divertimento também. Se for bater na casa 6, então aí já tem a ver com as rotinas do dia a dia, com as rotinas de saúde, como é que eu vivo as minhas rotinas de saúde ou as minhas rotinas do dia a dia profissionais. Então é hora de se calhar de fazer algumas mudanças, alguns ajustes. Imagina que vocês trabalham horas demais, é hora de fazer alguns ajustes. Vem-me à cabeça, por exemplo, imagina que eu estou a dar aulas demais e que eu preciso de parar um bocado. Mas eu tenho tantas solicitações, tenho tantos alunos a pedirem aulas. Ok, mas está a passar o meu limite. Então, se está a passar o meu limite, não é certo. Mas lembrem-se que a casa 6 é a casa do Virgem, lá está. Já falámos várias vezes sobre a linha ténue que separa o ser útil, a utilidade e o estar em estado de missão, integrando a casa 12, e o excessivo compromisso para ajudar os outros e ignorando-nos a nós. Então é momento de mudar essas rotinas de trabalho ou até rotinas de saúde, porque pode estar a precisar de fazer uma dieta, uma limpeza interna, uma qualquer limpeza interna, ainda por cima estamos a entrar na primavera, é momento para alguns macrobióticos e para algumas linhas de alimentação de fazer um detox e de iniciar uma dieta. Portanto, lua cheia, libertação, mudança de rotinas que não lhe trazem bem-estar. Se for na casa 7, se a lua cheia estiver a bater na casa 7, é momento de libertar algum fantasma do passado. É momento de se perdoar da culpa que pode eventualmente ter relativamente a um qualquer casamento que teve ou um relacionamento que bloqueou, mas que está ao nível do subconsciente. Estamos a falar da lua. Lembrem-se que a lua fala sobre o nosso inconsciente e, portanto, pode haver um qualquer bloqueio que ainda não tomou consciência relativamente ao outro. Alguma mágoa que tenha alimentado e que está aí e que é hora de libertar. Faça o seu perdão, perdoe-se e pare de se culpar. Liberte para que surja uma nova relação mais harmoniosa, que pode ser com a mesma pessoa, está bem? Não tem que se mudar da pessoa, pode ser com a mesma pessoa. Então, liberte. É hora de fazer esse processo de perdão e de libertar a culpa. Se for na casa 8, então, aqui na casa 8 já tem a ver com as finanças, com dinheiros, com impostos. Pode ser que surja agora aqui um imposto extraordinário que não estava à espera de pagar, uma taxa legal que não estava à espera de pagar, isto negativamente, mas pode ainda positivamente ser que receba uma herança ou uns dinheiros inesperados. Isto ao nível das finanças. Depois, se formos olhar para o outro prisma da casa 8, como vocês sabem, as casas têm vários prismas e várias oitavas, então, se formos olhar para a transformação que propõe a
casa do escorpião, porque trata-se da casa do escorpião, percebemos agora que é momento de uma transformação profunda dentro de nós e que é preciso libertar medos que não nos deixam aceder ao nosso interior, ou porque eu tenho dons que estão ocultos e que estão fechados dentro de mim, porque esta é a casa do oculto, e neste momento eu quero libertar todos os medos que vêm do passado e que não me deixam colocar esses meus dons ao serviço dos outros, em termos de missão, que trata a casa nova, a casa que vem a seguir. Então é momento de fazer essa transformação que rege o escorpião, não se deixe ficar na morte, regenere-se e transforme-se. Isso é super importante. Passando então depois, descobrindo esses dons, depois de ter aberto a porta do oculto, de algo que já existe dentro de si, daquele apelo que sente para o oculto, mas que não quer ir lá mexer porque tem medo, ou porque tem respeito, ou porque algo correu mal no passado, noutras vidas, então, depois de descoberto e depois de limpo e transformado esse medo, então é hora de encontrar a sua grande missão, de se colocar ao serviço dos outros através de uma missão, Casa 9, certo? Aqui na Casa 9, através de uma grande filosofia, através de uma grande viagem que pode ser interior ou exterior, através de uma qualquer religião, eu vou encontrar a grande missão da minha vida, ou vou propondo-me a ir encontrando, ultrapassando os desafios. Portanto, trata-se de uma grande viagem interior. Trata-se da casa do Sagitário, que rege a expansão do meu eu, portanto, tudo aquilo que me leva à minha expansão, que pode ser uma grande filosofia, uma qualquer religião ou uma grande viagem, que pode ser uma grande viagem meditativa, então eu vou encontrar o caminho que me leva à minha grande missão. É hora de libertar, então, e de encetar essa viagem. Se bater depois de fazer essa grande viagem, então aqui entra o nosso querido Capricórnio, que se liga à carreira e que se liga também à casa 10, que é a casa do Capricórnio. Então aqui, depois de eu ter transformado em Escorpião, de ter regenerado, ok? De me ter fundida em mim mesma, porque a casa 8 também fala da fusão de mim mesma, comigo própria, certo? É claro que para eu me fundir no outro, no meu companheiro, primeiro vou ter sempre que fazer uma fusão comigo. Depois de eu ter feito isso, de eu ter aberto a porta de todos os meus dons que estão ocultos, do lado oculto que existe, mas que não se vê, Escorpião, depois de ter encontrado a minha missão, ou o caminho que leva à minha missão, através de uma grande viagem, de uma grande espiritualidade, ou de uma grande religião, então é hora de eu, através da carreira, concretizar os pilares dessa missão, os pilares dessa sabedoria que está contida na minha alma, através das estruturas que o Capricórnio também sabe trazer à nossa sociedade, através da casa do Capricórnio. É hora de eu desejar, então, fazer uma palestra, de me colocar ao serviço dos outros, fazendo formações, qualquer que seja a vossa área de missão, que eu não sei qual é, mas que vocês saberão, ou que o universo estará pronto neste momento a manifestar essa qualquer missão. É hora então de criar as estruturas, os pilares, que são Capricórnio, casa 10, e de colocar ao serviço dos outros através da sua carreira. Mas lembrem-se que precisei sempre trabalhar as minhas fundações emocionais, casa 4. Não nos podemos nunca esquecer desta polaridade. Precisei sempre de ir ao caranguejo, à minha nutrição interna, às minhas fundações emocionais. Estou resolvida comigo? Estou liberta de todos os padrões que não me deixam avançar? Casa 4. Então, só depois disso é que eu posso realmente aceder a uma carreira, casa 10. Continuo na minha carreira e depois passo para a casa 11. Ora, a casa 11, a casa dos grupos, a casa dos amigos, então é hora de levar à sociedade do meu tempo aquilo que eu fui, todo o processo que eu fui fazendo pela mandala astrológica. Então, casa 11 trata exatamente disso, dos grupos e dos amigos. Mas é também a casa do preconceito. Portanto, eu vou ter que libertar preconceitos, vou ter que libertar julgamentos, porque é uma casa que trata também muito de julgamento, para ter coragem de me assumir perante um grupo, ter coragem de me fundir num grupo. Mas para isso, lembrem-se sempre que eu preciso de libertar o julgamento. E vou desejar, porque é a casa dos desejos por excelência, é a casa dos sonhos, então eu vou desejar entrar naquele grupo. Mas para isso eu liberto. Eu já desejei na lua nova. Eu para isso liberto. E eu só posso libertar e saber quem sou na casa 5, trabalhar a minha identidade criativa e ir para o palco, porque é a casa do leão, depois de libertar o preconceito e os medos que não me deixam sonhar. Trabalhar no meu automerecimento, que é super importante, porque nós crescemos a achar que não merecíamos nada, porque vivemos com o inconsciente coletivo de uma sociedade que vem de há séculos a dizer que não, tu não mereces, tu não podes brilhar. Então é tudo isso que nós temos que vir trabalhar também na casa 11, para depois
entrarmos então na grande casa da espiritualidade, que é a casa 12, que é a casa do peixe, que é a casa do misticismo, que é a casa onde eu sonho, onde eu me inspiro e onde eu trago isso aos outros, onde eu sou a luz para os outros seguirem, porque é a casa dos arquétipos e dos modelos. Tudo aquilo que for apreendido pela minha alma dentro daquela caverna, que é a casa 12, dentro daquele cantinho de espiritualidade onde eu me inspirei e onde eu co-criei sozinha, então eu vou trazer esse modelo para que os outros possam seguir, para que eu possa ser a luz para os outros seguirem. É muito importante vocês perceberem esta matemática. A casa 12 é a casa da espiritualidade, da introspeção e da meditação. Então, para que eu possa aceder a todo esse meu interior, esse meu templo interior, eu preciso de calma, de paz. Então eu vou fazer um retiro. Se a minha lua cheia estiver a bater na casa 12, eu vou fazer um retiro. Eu vou entrar perfeitamente na minha alma, comunicar com a minha alma, ter paz, criar modelos, encontrar modelos que vão servir à sociedade depois de ter passado por toda a mandala astrológica, depois de ter perseguido todo o caminho. Então eu chego ali, àquela casa dos sonhos, àquela casa da inspiração, a casa de peixes, e vou, de facto, trazer a luz aos outros, para que os outros possam seguir o meu exemplo, para que os outros possam seguir o caminho que eu trilhei e que serviu para mim, que há de servir para muitos outros. Então é sobre isso a casa 12. Portanto, se a sua lua em peixe, a sua lua em virgem, lua cheia em virgem, estiver a bater na casa do peixe, é hora de parar, é hora de introspeção, é hora de meditação, é hora daquele retiro que está a adiar há tanto tempo, aquele retiro de silêncio e de entrar no seu interior. Então eu só vos posso desejar uma boa lua cheia. Procurem libertar hoje, fazer hoje o ritual de perdão. Procurem fazer hoje as vossas listas de perdão a si próprios, ainda que não vá bater na casa que vocês, onde está o vosso virgem. Se não quiserem focar essa casa, foquem em outras coisas que tenham consciência que queiram perdoar. É momento de libertar e de queimar no éter, está bem? E cá nos encontramos no decorrer desta semana. Obrigada, desejo-vos um ótimo fim de semana e uma ótima lua cheia em virgem. Não se esqueçam de organizar, tá? De limpar gavetas. Não sejam escravos da casa, mas organizem. Organizem, porque quando nós organizamos fora, nós organizamos dentro. As gavetas internas ficam todas organizadas e isso é super importante. Está bem? Obrigada. Qualquer dúvida que tenham, já sabem, comuniquem. Até porque as vossas dúvidas fazem-me crescer, fazem-me evoluir, fazem-me fazer as sinapses. E isso é super importante. Obrigada.